Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro dois triângulos retângulos que estão justapostos pelas suas hipotenusas. Temos esse triângulo retângulo aqui, com este ângulo de 2x, e temos este triângulo retângulo daqui, com este ângulo x. Quando a gente está nessa situação, então esse segmento aqui, esse segmento, ele vai ser a metade do cateto do triângulo ABC. Nós vamos chamar aqui de 4. Nós vamos dizer que esse segmento aqui vale 4. E, portanto, a gente vai mostrar que o segmento BC vale 8. Bom, como que a gente pode resolver esse problema? A gente pode usar um dos critérios dos traços auxiliares, que é o seguinte, né? Como aqui nós temos um ângulo de 2x aqui, um ângulo x, um é o dobro do outro, nós podemos usar um critério de construção de um triângulo isósceles e aproveitar mediatrizes e bissetrizes que vão aparecer na figura. Eu vou construir aqui, um triângulo isósceles. Esse triângulo aqui, ele vai ser um triângulo isósceles e a gente vai pegar a bissetriz desse triângulo isósceles e, portanto, vai ser também mediatriz desse segmento aqui, né, da base do triângulo isósceles. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar aqui no quadro a construção de um triângulo isósceles e esta reta aqui ela vai ser bissetriz. Aqui vale x, aqui vale x também. E a gente sabe que a bissetriz do ângulo relativamente à base do triângulo isósceles, ela também é uma mediatriz. Então aqui nós temos um ângulo de 90 graus, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E, além disso, esse ponto aqui, né, vai ser ponto médio, né, porque essa reta aqui vai ser a reta mediatriz desse segmento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar esse lado aqui, de verde, e vou pintar esse lado aqui de verde, apenas para indicar que eles possuem mesma medida. Esse ponto eu vou chamar de ponto D'. Já vocês já vão entender por quê. Esse ponto aqui, que vai ser o ponto médio do segmento BE, eu estou chamando de D'. E note que isso aqui também é uma bissetriz. A gente tem uma bissetriz desse ângulo de 2x que está sobrando. E a gente está na seguinte situação, né? Quando você tem um ângulo e você tem uma bissetriz do ângulo, qualquer ponto que você pegue sobre essa bissetriz, esse ponto ele vai ser equidistante aos extremos aos lados do ângulo, melhor dizendo, né? Então esse segmento aqui vai ter que ter a mesma medida desse. Logo, aqui, como esse ponto B ele está sobre esta bissetriz, então ele é equidistante dos lados do ângulo. Então se aqui o lado é verde, aqui a gente vai pintar de verde também. Aqui a gente pinta de verde, justamente porque nós temos um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus. Esse ponto B ele é equidistante aos lados do ângulo. Então todos esses três segmentos eles possuem mesma medida. E a gente nota que esse triângulo daqui de cima, ele nada mais é do que a reflexão desse triângulo daqui com respeito a esta reta bissetriz. Né? São dois triângulos congruentes. E por que esse triângulo daqui ele vai ser congruente a esse? Né? Qual que é a justificativa matemática para essa questão? Bom, esses dois triângulos eles são congruentes pelo caso, por exemplo, do teorema de Pitágoras, né? A gente percebe que eles têm essa hipotenusa aqui que é comum aos dois triângulos, eles têm um cateto em comum. Então o segundo cateto tem que ser igual. Esse cateto aqui, né, tem que ser igual a esse cateto, né, pelo teorema de Pitágoras. Logo, este triângulo ele vai ter que ser congruente a esse, né? E portanto, de fato, né, esse triângulo aqui sendo congruente a esse, significa que esse triângulo ele vai ser a reflexão desse com respeito a esta reta aqui, essa bissetriz. Na verdade, essa reta bissetriz, ela vai ser a mediatriz do segmento D', né? E por que essa reta é uma mediatriz do segmento D'? Porque note que o A está sobre a mediatriz do segmento D', porque como os dois triângulos são congruentes, esse segmento aqui é igual a esse.
Note que o ponto B está sobre a mediatriz do segmento d'D, porque esse segmento aqui ó, é igual a esse como a gente já viu. Então, de fato, esse segmento, essa reta, melhor dizendo, essa reta bissetriz, ela é mediatriz do segmento d'D. Né? A gente observa uma simetria aqui nessa figura. Portanto, o que acontece quando a gente liga o ponto D' até esse ponto E aqui, ó? Esses 3 pontos, eles vão ser pontos colineares, né? Pela simetria da figura, ou você pode também observar por congruência de triângulo. Esse triângulo daqui ele vai ser congruente a esse, né? Pelo caso, lado, 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 né? Porque o ponto E ele está sobre a mediatriz do segmento d'D, então esse segmento aqui tem que ser igual a esse. A gente já viu que esse segmento aqui tem que ser igual a esse, e esse lado aqui é comum aos 2 triângulos. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, ó. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, e portanto os pontos D' E e D são pontos colineares. Então vamos marcar aqui um ângulo de 90 graus. Agora nós vamos aproveitar também esta bissetriz. Esse ponto aqui, ó, ele está sobre esta bissetriz. Então ele é equidistante aos lados do ângulo. Então se a gente fizer aqui um ângulo de 90 graus, um segmento com um ângulo de 90 graus aqui embaixo, ó, esse segmento e esse daqui vão ter a mesma medida. Porque esse ponto, ele está sobre essa bissetriz. Então aqui nós vamos pintar de vermelho. Aqui a gente pinta de vermelho. Aqui nós vamos pintar de vermelho também, simplesmente para indicar que esses 2 segmentos têm a mesma medida. Agora, o que nós podemos fazer? A gente pode ligar esse ponto até o ponto E, né? E fazendo isso, a gente observa que esses 2 segmentos aqui, ó, este e esse, eles têm a mesma medida, né? Porque esta reta, ela é a mediatriz do segmento EB. Então, como esse ponto está sobre a mediatriz do segmento EB, significa que ele é equidistante aos extremos do segmento. Então, se a gente pintar esse segmento aqui de roxo, ó, aqui a gente vai ter que pintar de roxo também, né, para indicar que os 2 segmentos possuem a mesma medida. E o que nós podemos fazer agora? A gente pode ligar este ponto aqui, ó, até o ponto D. Então vamos ligar esse ponto até o ponto D e vamos tentar preencher alguns ângulos nesse momento. Bom, esse ângulo daqui ele vale alfa. Ó. Aqui a gente pode, ou melhor, vale x. Aqui nós temos um ângulo igual a x. Porque como esse triângulo daqui é um triângulo retângulo, né? Então este ângulo daqui ele vale 90 menos x. Aqui é x, aqui é 90, aqui tem que ser 90 menos x. Como tudo isso daqui vale 90, então 90 menos x mais x dá os 90. Então, obrigatoriamente aqui a gente tem que marcar como ângulo x, né? Então, se aqui vale x, vamos marcar, portanto, aqui como sendo o ângulo x. E sendo esse triângulo daqui um triângulo isósceles, ó, lá em cima vai ser x também. Então, aqui a gente marca como sendo igual a x. Agora, esse ângulo daqui ele também vale x, ó. Esse ângulo, ele também vale x. E por que isso? Porque, olha só, com relação a esse triângulo daqui, ele é um triângulo retângulo, né? Ele tem ângulos de x e 90. Então, tudo isso daqui vale 90 menos x. Todo esse ângulo daqui, ó, ele vale 90 menos x. Agora, com relação a esse triângulo, a gente observa que este ângulo daqui ele vale 90 menos 2x, porque a gente tem 2x aqui e 90 lá em cima. Então, se a gente fizer 90 menos x menos 90 menos 2x, vai dar o x que é este ângulo daqui. Né? Se a gente fizer x mais 90 menos 2x, vai dar os 90 menos x. Então, aqui a gente tem ângulo x também. Logo, lá em cima também vai ser x. Ó. Aqui vai ser x porque esse triângulo ele é um triângulo isósceles cujos lados são roxo e roxo. Então, a gente está na seguinte situação. Agora, o que acontece quando a gente liga esse ponto aqui até o ponto D'? Esse segmento que eu acabei de fazer aqui, ele também tem lado verde, né? Esse segmento preto que eu fiz agora, ele também tem lado verde. E por que isso, né? Porque se a gente observar esse triângulo daqui, ó, ele é um triângulo retângulo,
E esse ponto D' é o ponto médio da hipotenusa desse triângulo retângulo. Então a gente está na seguinte situação, ó, se você tem um triângulo retângulo, né, se você inscreve o triângulo retângulo na circunferência, ele está localizado na semicircunferência. Então se aqui vai ser o ponto médio, né, vai ser o centro dessa circunferência, aqui vai ser raio e aqui vai ser raio também, ó. Isso aqui é raio. Então quando a gente liga o vértice do ângulo reto até o ponto médio da hipotenusa, a gente garante que esses três segmentos eles têm a mesma medida. E, portanto, a gente está exatamente nessa situação. Nós estamos observando esse triângulo retângulo daqui, ó, em que o D' é ponto médio. Então, esse segmento aqui vai ter que ter essa cor verde também. Isso é raio, isso é raio, isso é raio. O ponto D' é o circuncentro desse triângulo retângulo. O circuncentro de um triângulo retângulo é sempre o ponto médio da hipotenusa. Agora a gente observa que esse triângulo daqui, ele é congruente a esse, né? Por que esses dois triângulos eles são congruentes? Porque eles compartilham de hipotenusa e um cateto em comum. Então o segundo cateto também tem que ser igual, né? Pelo teorema de Pitágoras. Ó, eles têm hipotenusa verde, ó, e tem esse cateto aqui, que é comum aos dois triângulos. Então, os dois triângulos, esse aqui e esse daqui, são triângulos congruentes. Logo, este ângulo ele também vale x. Temos este ângulo x. Agora, esse lado aqui também é verde, ó. Esse lado é verde, porque esse ponto ele está sobre a mediatriz do segmento d'D, como a gente já viu, né? Então, ele é equidistante aos extremos do segmento d'D. Então, nós temos que esse segmento aqui e esse, eles têm a mesma medida. Logo, sendo esse triângulo aqui um triângulo isósceles, aqui a gente marca com ângulo x. Então, a gente percebe o seguinte, ó, que isso daqui é o quê? Isso aqui é um losango, né? É um losango. E, portanto, num losango, os lados eles são paralelos, né? O losango é um paralelogramo. Essa reta aqui, ó, ela vai ser paralela a esta reta, né? Temos duas retas paralelas aqui, ó. Esta reta e esta reta, elas são retas paralelas. Então perceba que aqui nós chegamos num paralelogramo. Né? Por que é um paralelogramo? Porque esse segmento aqui ele é paralelo a esse, né? Porque a gente acabou de justificar que as duas retas são paralelas e eles têm a mesma medida. Então quando você está na seguinte situação, que você tem um segmento aqui que tem a mesma medida desse, eles são paralelos, ao você fechar o quadrilátero, você forma um paralelogramo. Então, de fato, esse quadrilátero daqui, ó, esse quadrilátero, ele vai ser um paralelogramo. E lembre que essa medida aqui vale 4, né? Essa medida aqui vale 4. Então, esse lado do paralelogramo vale 8. Né? 4 mais 4 dá 8. E, portanto, esse segmento aqui, ó, que é o lado oposto desse paralelogramo ao lado 8, ele também tem medida igual a 8. Aqui vale 8, ó. O segmento roxo mais o segmento vermelho vale 8. Mais o segmento roxo mais o segmento vermelho é o tamanho do segmento BC, ó. Vermelho mais roxo. Então acabamos de mostrar que o segmento BC vale 8. É exatamente isso que a gente queria, mostrar que esse segmento aqui, né, o segmento BC, vale o dobro da altura desse triângulo daqui de baixo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.